Muito obrigada, dona Neuza. Bom dia a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos acolha e nos assista nessa manhã de hoje. O tema da nossa conversa, porque é sempre uma conversa, ainda que esteja uma pessoa só falando, nós conversamos com a nossa própria mente, enquanto vamos ouvindo, né? Vamos refletindo. E não estamos sozinhos hoje aqui. Estamos amparados pela espiritualidade. Então, os nossos amigos espirituais também estão promovendo nesse instante o nosso entendimento, a facilitação do nosso entendimento e a aplicação desse entendimento no nosso dia a dia. Então, sim, é uma conversa. Vamos falar a respeito da parábola do bom samaritano. Um convite de Jesus para todos nós. Toda a parábola do Evangelho, ela é um convite. É um convite para executarmos alguma tarefa na nossa vida. Um convite ao trabalho. Mas não o trabalho por fazer. É o trabalho útil, aplicado a nós mesmos, em primeiro lugar. E esse trabalho, quando bem executado, quando levado a sério de fato, dentro do nosso coração, ele acaba promovendo também algo de bom para alguém além de nós mesmos. Esse é sempre o convite de Jesus. E essa parábola, ela está no Evangelho de Lucas, que não foi apóstolo direto de Jesus, resgatando um pouquinho. Lucas, ele conviveu com Paulo de Tarso, que também não conviveu com Jesus, mas que pegou esse aprendizado todo de Jesus e aplicou na vida dele primeiro, na transformação dele primeiro, e transformou as nossas vidas. Se hoje nós temos a bênção de ter o Evangelho de Jesus e as palavras de Jesus também, devemos a esse apóstolo Paulo de Tarso e a todo o trabalho que ele executou. E Lucas é fruto desse trabalho. Então, Lucas, ele se dedicou, logo depois da morte de Jesus, né, da desencarnação de Jesus, junto com Paulo, a recolher relatos. Né? Dizem que, inclusive, Lucas foi até Maria, mãe de Jesus, e conseguiu informações a respeito da infância de Jesus e tudo mais. Por isso que nós temos essas informações. Então, essa parábola ela só está contida no Evangelho de Lucas. E ela fala de uma situação assim. Estava Jesus reunido em um determinado local. E, de repente, como sempre, Jesus foi questionado por um doutor da lei. Jesus era sempre questionado por alguma coisa. Eles viviam procurando motivo para fazer com que Jesus caísse em contradição. Porque o que ele estava falando, gente, era muito novo. Era muito diferente do que aquele povo estava acostumado. Onde já se viu falar de amor, falar de perdão, de caridade, quando as pessoas tinham por punição apedrejar as outras quando faziam algo de errado. Era completamente estranho. Então, o tempo todo, Jesus ele passava por essa situação, que era, puxa, alguém aparecia para falar alguma coisa, questionar alguma coisa e fazer com que Jesus se contradissesse. Pois bem, esse doutor da lei, que na época o doutor da lei, ele tinha a figura de legislador, porque ele conhecia a lei de Deus, mas conhecia também a lei civil que regia os judeus na época. Então, eles eram uma autoridade no lugar. Então, o doutor da lei, com a sua autoridade, chegou para Jesus e falou assim, mestre, o que é preciso para alguém alcançar a vida eterna? O que é preciso fazer para alguém alcançar a vida eterna? E eu vou ler, porque isso aqui a gente precisa e vai escutar muito. Jesus respondeu exatamente assim. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Quem de nós já não ouviu essa frase parecida, semelhante em algum momento da vida?
Todos nós. E olha o contexto em que Jesus falou isso. Ele falou para responder ao doutor da lei, conhecedor, sábio, o que era preciso para fazer para alcançar a vida eterna. Mas como assim vida eterna? O que é isso? É o estágio de felicidade plena. Em outras palavras, o doutor da lei estava perguntando assim, o que eu preciso fazer para ser feliz? De verdade. E tudo que Jesus falou aqui está em verbo. É fazer, trabalhar pela alma, trabalhar com força, pelo entendimento e pelo trabalho com o próximo. E o doutor da lei, ele não ficou satisfeito. E aí ele perguntou de novo para Jesus, e quem é o meu próximo? Quem é o nosso próximo? Por quem que a gente tem que trabalhar? E para responder essa pergunta, Jesus não respondeu mais diretamente. Jesus contou uma história, que é a parábola do bom samaritano. Muitos de nós já escutou, mas vou relembrar aqui. Jesus conta que saía um homem de Jerusalém para Jericó. Uma observação. Dá mais ou menos 30 quilômetros de Jerusalém a Jericó. Jericó era uma cidade muito importante. E dizem alguns estudiosos que, inclusive, Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo. E era uma rota bem conhecida essa. Muitas pessoas passavam por essa estrada. Por quê? Muitos dos sacerdotes, enfim, eles ficavam em Jerusalém, mas também moravam em Jericó. Então, era uma passagem super utilizada. Pois bem, esse homem saiu de Jerusalém para Jericó. E como era uma estrada muito usada, também era uma estrada muito perigosa. Então, sempre tinha algum perigo à espreita ali, né? Alguns salteadores, alguns assaltantes. E como não foi diferente, esse homem foi assaltado nesse caminho. Roubaram o que ele tinha e deixaram ele na estrada. Muito diferente do que a gente vê hoje? Não. E esse homem ficou lá, sozinho, machucado e sem poder agir sobre aquela situação, correndo mais risco ainda. E passando pela estrada, primeiro veio um levita. Quem era um levita? Levita era alguém da tribo de Levi. Em outras palavras, eles pertenciam diretamente à família das 12 tribos que formaram a civilização de Israel. Então, era alguém que tinha acesso a conhecimento religioso, era alguém que sabia da palavra, das leis, dos mandamentos de Moisés e tinha participação direta nas atividades do templo, que ficava lá em Jerusalém. Não tem várias passagens onde Jesus está no templo de Jerusalém falando, né, para as pessoas iam até o templo fazer as suas práticas religiosas da época. Então, era alguém influente. O levita passou, olhou e não fez nada. Mais um pouquinho para frente, um sacerdote passou pela mesma estrada. Olhou, viu, percebeu e foi embora. Não fez nada. O sacerdote também era uma figura religiosa muito importante naquela sociedade. Mas, diferente do levita, ele tinha uma função ainda de mais responsabilidade. Porque ele também falava sobre a lei de Deus. Então, ele tinha conhecimento. Muito tempo depois, passou um samaritano. Quantas vezes a gente já não usou assim? Olha aquela pessoa ali, a gente sabe que às vezes faz coisa errada, fala assim, está querendo posar de bom samaritano. A gente já não ouviu isso? Já não usou isso em alguma vez? Por que será? Porque, gente, não é à toa. O samaritano, ele era alguém que morava na Samaria, que também era uma cidade ali de Israel.
Só que essa cidade ela era rejeitada por toda a sociedade. Por quê? Eles não seguiam as leis de Deus do jeito que todos os outros seguiam. Há muitos e muitos anos antes de Jesus, a Samaria foi invadida por vários povos. E a cultura deles se misturou. Então, eles faziam uma mescla de conhecimentos a respeito da lei que não estava de acordo com o que era o correto na época. Então, apesar de estarem no mesmo território, eles não eram considerados bem vistos. Eles eram rejeitados. Então, eles aparentavam ser judeus, mas eles não os consideravam como. E esse samaritano, a pessoa menos provável, foi a que parou, olhou e cuidou do homem na estrada. Cuidou como? Jesus conta que esse homem ele foi cuidado com óleo e com vinho, óleo, azeite. O samaritano colocou o homem em cima do animal, né, de transporte, e o levou até uma hospedaria mais próxima. Não satisfeito, esse homem falou para o dono da hospedaria assim: olha, cuida dele da melhor forma que você puder, da forma como ele merece. E tudo o que ele precisar, pode pôr na minha conta, porque na volta eu venho e pago. E deixou ali 2 denários, que na época era a moeda da região, já pagos para cobrir as despesas. Terminando a parábola, Jesus olhou para o doutor da lei e falou assim: quem te parece o mais justo e o mais correto dos 3 homens? O levita, o sacerdote ou o samaritano? E aí o doutor da lei se tocou que ele ia ter que dar a resposta que era a menos que ele queria. O samaritano. Aí Jesus ainda foi e afinetou ele assim, falou assim, com carinho, porque Jesus não fazia nada de provocação. Falou assim: então vai você e faz o mesmo. Já pensou para um doutor da lei ouvir que ele tinha que fazer a mesma coisa que um samaritano para alcançar a vida eterna, para ser feliz? A gente não tem dimensão disso, do que significa, mas naquela época era muito forte. Ele praticamente estava falando assim: eu não acredito que uma pessoa que seja samaritana pode ser alguém bom. E eu não acredito que as pessoas que pregaram a palavra de Jesus, de Deus, o sacerdote, o levita, não foram capazes de ajudar, porque isso não passava pela cabeça deles. Caridade não era uma coisa natural. Mas Jesus ali já estava dando um ensinamento para a humanidade. E essa parábola ela tem muitos significados. Cada elemento dela representa algo que hoje, para nós, é importante ainda, porque a gente não aprendeu. A gente não aprendeu. Prova que ainda estamos aqui vivenciando as nossas expiações individuais e coletivas. E sendo provados para que nós possamos passar para um estágio melhor de regeneração, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, codificado pelo Allan Kardec. São fases de evolução coletivas e individuais. Cada um de nós tem a nossa responsabilidade e a nossa responsabilidade impacta na vida do outro. Olha que forte isso. Então, quer dizer que todo o bem que eu fizer, eu não estou fazendo para mim, eu não estou fazendo só para o outro. Eu estou fazendo para mais gente. E o contrário também é verdadeiro. Todo o bem que nós deixamos de fazer, nós estamos impactando a nossa jornada, a jornada do outro e a jornada coletiva, por menor que seja a nossa participação. Mas vamos para os significados.
que seria que a estrada significa para nós? Será que o nosso caminho é um caminho tranquilo? Não, é um caminho cheio de pedras, cheio de desconhecimento. A gente acorda de manhã e não sabe o que vai acontecer durante o nosso dia. A gente sai preparado para uma situação, mas acontece em quantas outras infinitas? O levita e o sacerdote, eles representam todos aqueles que conhecem os ensinamentos de Jesus hoje, a lei de Deus, que está na nossa consciência. Porque a gente não precisa de alguém para falar para a gente o que é correto ou não. Nós sentimos quando estamos fazendo alguma coisa que não está correta. Estamos decidindo da forma não mais adequada. Quando vamos impactar alguém de uma forma negativa, e aí precisamos escolher se nós vamos deixar de lado o nosso benefício imediato ou se nós vamos optar por, de repente, passar um pouquinho mais de perrengue, mas ficar com a consciência tranquila. Porque não vamos estar impactando ninguém. A gente tem isso dentro da gente. A diferença é que a gente vive tão ocupado, tão preocupado com o amanhã, a gente vive tão ansioso, que a gente não percebe, a gente deleta, ignora e segue. Mais uma hora a gente vai se deparar com o acúmulo dessas nossas decisões que, de repente, não foram tão adequadas assim. Então, o levita e o sacerdote, eles representam essas figuras que muitas vezes nós mesmos ocupamos esse lugar. Nós conhecemos a verdade de Deus, estamos todos aqui essa manhã, mas às vezes a gente não usa ela para tomar as melhores decisões. A gente deixa para depois. O samaritano, que foi lá, execrado pela sociedade, ele representa Jesus. Jesus foi bem aceito? Jesus foi amado logo de cara? Não. Jesus foi maltratado. Jesus não reclamou. Ele sofreu humilhações físicas e humilhações psicológicas, se a gente for colocar hoje no linguajar. Ele foi expulso de vários lugares. Ele vivia como uma pessoa simples. Comia o que tinha para comer, dormia onde dava para dormir, mas nunca se negou a falar com ninguém, a ouvir alguém. Jesus, ele é a figura do samaritano, a que, mesmo sendo maltratado, age de acordo com a lei de Deus. Ele não encontra motivos para justificar a sua ação. Ele simplesmente faz porque é o correto. E quando o samaritano limpa o ferido com óleo e com azeite, o óleo, ele representa a fé. A fé de que aquelas cicatrizes, aquela dor, ela vai passar. Porque tem alguém cuidando de nós. Deus está cuidando de nós. O vinho, ele é a renovação, é a vida nessa parábola. É o Espírito. Todos nós aqui estamos usando uma roupa que, com o tempo que cada um de nós tem de vida encarnado, vai se desfazer. Vai deixar de ser útil. Somos espíritos. Vivemos para além dessa experiência e já vivemos outras vezes mais, com outras identidades, com outras situações, muitas vezes convivendo com outras pessoas, mas todas as nossas experiências, elas estão registradas também na nossa mente. Tudo aquilo que a gente já fez e precisa corrigir também está na nossa consciência, por mais que nós não lembremos.
Porque Deus é tão infinitamente bom, tão infinitamente justo, que para atenuar esse peso nas nossas costas, quando nós reencarnamos, a sua inteligência suprema faz com que nós não nos lembremos das encarnações anteriores, para que a gente possa ter a oportunidade de reconstruir isso, tendo a impressão daquilo que a gente precisa corrigir na rota, mas só a impressão. Já pensou se a gente pudesse ter acesso a tudo que a gente já fez? Será que a gente ia conseguir seguir tranquilo? Quantos de nós, muitas vezes, já tem dificuldade de lidar com coisas que a gente fez nessa própria vida aqui de forma equivocada? E isso, às vezes, nos traz aquele sentimento de culpa, de dor. Isso só com o que a gente tem aqui. Imagina de infinitas outras experiências. É um peso gigantesco e a gente não conseguiria sair do lugar. E Jesus veio trazer justamente a mensagem do trabalho. Vamos levantar, vamos arregaçar as mangas e vamos corrigir. É isso que Jesus está o tempo todo dizendo para a gente. Não importa o que aconteceu, a gente precisa agir agora. Não importa quem você é, se você é samaritano, se você é levita, se você é espírita. O que importa é que todos nós somos filhos do mesmo Pai. Todos nós somos espíritos. Reconhecendo isso, agora ou não. E todos nós temos muitas coisas boas dentro de nós já conquistadas. Mas nós damos tão pouco valor para isso. A gente ainda foca naquilo que é ruim. No que a gente não fez. E perde tempo de fazer algo que possa realmente fazer efeito. Falei do levita, falei do sacerdote, falei da estrada, do vinho e do azeite. E o homem na estrada, quem que é? A humanidade toda. A humanidade está machucada. A humanidade precisa de cuidado, de carinho. E Jesus é o samaritano que está ali, cuidando das feridas da humanidade. Até que nós tenhamos saúde o suficiente para nos refazermos e estarmos prontos para continuar a caminhada na nossa estrada. A figura do dinheiro que o samaritano dá para o hospedeiro ficar com o homem ferido simboliza a caridade. O mundo não se transforma sozinho. Não adianta nós orarmos, pedirmos, fazermos prece para que todos os males do mundo sejam extirpados, para vir pessoas que possam mudar a nossa situação. O mundo só vai se regenerar com o trabalho de todos nós, através da caridade. É preciso que haja caridade para que o mundo se movimente. A solução, gente, nunca é o dinheiro, nunca é o material. Uma pessoa muito rica, se não tiver tempo para cuidar da saúde, consegue reverter a morte com o dinheiro? Uma pessoa abastada que trabalhou a vida inteira, se não tiver o tempo, consegue impedir a doença? Não. Mas uma pessoa que tenha, não importa, muito ou pouco, se ela estiver disposta a pegar o pouco que ela tem para ajudar ao outro que não tem nada,
ela está mudando, não é uma vida. Ela está mudando, às vezes, a vida daquela pessoa, da família dela, da comunidade dela e de todos os outros através da esperança. A esperança é poderosa. Às vezes, nós estamos tão carentes de esperança que todas as soluções elas estão dispostas ao nosso alcance, mas nós não conseguimos enxergar. Porque nos falta o ânimo. A esperança renova o nosso ânimo, a nossa confiança de que Deus está cuidando de nós e que existem pessoas boas no mundo. Existem pessoas boas no mundo. Não existe só um mal. E o mal é transitório. O mal passa. Mas nós precisamos lutar contra ele, primeiramente dentro de nós. Primeiramente dentro de nós. E ninguém encarnado na Terra hoje é livre dessa luta. É uma luta de todos nós. E o convite de Jesus é esse. Lembram-se da pergunta que é feita em primeiro lugar pelo doutor da lei? Senhor, o que é preciso para que eu alcance a vida eterna, a felicidade? E Jesus respondeu resumidamente: trabalha para isso. Faz a caridade. E a caridade é feita de que forma? Ouvir, abraçar, entender que, de repente, aquele nosso parente em casa, ele ainda não tem condição de pensar como nós pensamos. Mas nós temos condições de lidar com isso e continuar melhorando. Continuar dispostos a olhar o que ele tem de bom. Porque todo mundo tem alguma coisa de bom. É continuar estudando o que Jesus nos disse para nos transformarmos. Jesus é o samaritano que cuidou as feridas do homem doente. Jesus é o homem que cura as nossas feridas. Os seus ensinamentos são o óleo e o azeite que banharam o corpo desse homem. E a fé e o Espírito, o conhecimento do Espírito, de que ele não morre, de que ele sobrevive, e de que são nos dadas infinitas oportunidades, mas só hoje é o dia de hoje. A gente só pode fazer hoje o que a gente tem para fazer. O tempo não volta. A gente não consegue apagar e reescrever, mas a gente consegue escrever uma história nova. Ela começa hoje. Então, todos nós aqui temos condição de pegar esses ensinamentos, rumar para as nossas casas, para o nosso trabalho e começar essa sementinha de amor que Jesus deixou através da caridade. E nós não seremos muitas vezes bem tratados. Jesus não foi. Mas não importa, porque enquanto nós estivermos com o nosso pensamento naquilo que é correto, fazer o correto, sem esperar vantagem, sem esperar reconhecimento, nós vamos perceber que ao longo desse caminho pessoas vão aparecendo na nossa vida e que vão ajudando a sustentar as nossas pernas cansadas. Vão nos apoiar naquela passagem, naquele espaço, naquele tempo. E a gente vai se sentir esperançoso de novo, para continuar caminhando. E assim, rumo a essa caminhada infinita que Jesus espera de nós, é apenas o nosso esforço e não o nosso sucesso. O sucesso é uma consequência. Cada um de nós vai colher o que devidamente plantou. E para que nós possamos plantar, nós precisamos trabalhar todos os dias, cuidar bem dessas plantinhas, dessas sementes de amor que todos nós recebemos, às vezes não da forma como nós esperamos, não das pessoas que nós esperamos, mas ela está lá, e cultivá-la para que elas possam reverberar, porque mesmo assim a gente ainda é capaz de amar e de dar amor, não importa quanto o nosso coração esteja doente, doendo, sofrido, porque isso vai passar. Tudo isso vai passar.
Então, que nós possamos retornar para os nossos lares, repensando no tempo que nós temos e fazendo bom uso dele com as palavras de Jesus. E que a nossa semana seja uma semana de muito plantio e que nós já possamos colher desde agora todas essas bênçãos depositadas pela espiritualidade através das emanações desses fluidos benéficos, do trabalho de todos e da renovação da esperança que precisa renascer nos nossos corações. Não desanimemos hoje e nem nunca, porque Jesus está conosco e Ele está cuidando da gente. Muita paz a todos. Graças a Deus.